Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo Gonçalves e no vídeo de hoje falaremos da Magalu. E o tema deste vídeo é: Magalu vai continuar subindo ou cairá novamente? Eis a questão. É aquilo que no mercado financeiro nós chamamos de voo de galinha. Então, a Magalu, ela é uma empresa, o nome completo dela, Magazine Luiza S.A., é uma empresa brasileira do setor de consumo cíclico e subsetor de utilidades domésticas, presente no comércio de móveis, eletrônicos e eletrodomésticos. A empresa opera tanto por meio de sua plataforma digital quanto de suas lojas físicas. Além de seu core business no varejo, a Magazine Luiza também oferece serviços financeiros, como o Consórcio Luiza, o Luiza Cred cartões de crédito e o Luiza Seguros, ampliando suas ofertas para soluções financeiras. É muito comum isso acontecer nas empresas de magazine. Sua plataforma online oferece cerca de 40 mil modelos de produtos e integra um modelo omnichannel que conecta sua presença digital aos pontos físicos de venda. É muito comum a pessoa pesquisar no online e depois ir fisicamente na loja para analisar o produto e acabar comprando pelo online mesmo, que sai um pouco mais barato. Isso é muito comum. Aqui nós temos um gráfico de 5 anos do comportamento de preço das ações da Magazine Luiza. Vemos aqui no final de 2020 os preços chegando ao valor atual devido a unificações de ações de R$ 270 e agora operando entre 10 a 11 reais. Num gráfico de um ano, nós vemos uma mudança de comportamento em que as ações lá em setembro de 2024 chegaram a R$ 11,57, tiveram uma queda forte, chegando ao início de 2025 ao preço de R$ 5,60, voltando a subir. Em abril de 2025 voltou à casa de R$ 11,50, caiu novamente e em agosto desse ano chegou a operar a R$ 6,73. E agora, recentemente, em setembro de 2025, voltou à faixa dos 10 a 11 reais. Então, esses altos e baixos, o mercado dá o nome de voo de galinha, em que o preço sobe, atinge certo patamar, não se sustenta e cai novamente, e aí o mercado atualmente tem uma expectativa de que volte a cair novamente, ok? Alguns dados de análise fundamentalista, nós vemos aqui o preço sobre lucro, que é o valor da ação negociada no mercado, dividido pelo lucro por ação, dando 19,93. É como se fossem necessários 19 anos de lucro para valer o que a empresa vale no mercado. Mas esse número só é grande porque o resultado tem sido muito baixo, ok? Um outro indicador importante é preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, que dá 0,69. Ou seja, o mercado diz que a Magalu vale 69% do seu valor contábil de patrimônio líquido. Isso é muito ruim. Uma outra informação péssima, a margem líquida 1,01%. O que significa isto? Que de cada R$ 100 que a Magalu vende, sobra para ela lá no lucro líquido apenas R$ 1,01. Isso é muito pouco, muito pouco. Se você pensar que muitos outros tipos de negócios de comércio têm uma margem líquida muito superior a essa. Então é muito trabalho para quase nada. Uma outra informação importante de fundamentos, o ROI, o retorno sobre investimento, de 3,48%. Ou seja, se você comparar esse retorno com a poupança, está rendendo um pouco menos da metade do que a poupança rende. Se comparar com a taxa Selic, que é 15%, está rendendo quase nada. Mas é uma realidade do varejo brasileiro. Ok? Nesse outro gráfico, nós temos a indicação de distribuição de dividendos, que teve um dividendo até interessante em 2015 e de lá para cá quase nada, em alguns anos zero dividendo, exatamente porque deu prejuízo. Esse outro gráfico mostra nessas barras cinza o lucro líquido, na linha verde o payout, que é o quanto de lucro é distribuído, e
a linha cor de abóbora, o dividend yield, que é a divisão do valor do dividendo pelo valor da ação. Então, muito ruim mesmo. E esse gráfico, pior ainda, né? Em vermelho, o comportamento de preços em 5 anos das ações da Magazine Luiza, e em linha aqui, um cinza escuro, o comportamento do índice Bovespa, em verde, o comportamento de FIX. É fácil, visualmente dá para ver que quem investiu em Magalu perdeu muito dinheiro nos últimos anos. E uma confirmação dessa afirmação: quem investiu R$ 1.000 em Magazine Luiza há 5 anos atrás, hoje teria apenas R$ 48,10, enquanto que o IPCA teria 1.358 e o Ibovespa 1.448. Então perde feio para vários tipos de investimento. Mais algumas informações: o valor contábil da Magalu é 11 bilhões de reais e o valor de mercado 7 bilhões e 69 milhões. Ela tem negócios apenas no Brasil, então o faturamento dela de 9 bilhões foi todo em território nacional. E quando nós analisamos por segmento que ela opera, 89% foi o varejo, 5% as operações financeiras, 6% outros negócios. Quem são os donos da Magazine Luiza? A Limited Administração e Participações S.A. tem 46,93% das ações. Outros, que é basicamente as ações em bolsa, 37,22%. O BTG Pactual tem 5,79%. A Alaska tem 5,14%. A Wagner Garcia Participações tem 2,82%. E a Heloísa Trajano tem 0,87%. É lógico que ela não tem apenas isto. Ela é uma das grandes acionistas da LTD, Administração e Participações. Esse gráfico também bastante interessante. Nós vemos nessas barras em verde a receita líquida. A receita veio num crescimento de 2017 até 2021 e praticamente lateralizou aqui, né? E a linha em dourado é o lucro líquido. Ou seja, ela tem faturamento, o faturamento cresceu, mas o lucro é insignificante. É muito esforço de vendas para não sobrar quase nada. Esse gráfico em verde nós temos o lucro líquido por ação e nós temos aqui dourado o valor das ações na bolsa. A comparação desses valores com o lucro líquido vê uma distância muito grande. Ações que têm uma situação mais estável, essas linhas são quase que paralelas, ok? Nesse outro gráfico que tem um resumo da DRE, mais algumas informações fundamentalistas, eu faço um destaque em especial à quarta linha, lucro líquido. O lucro líquido em 2020, 391 milhões, 2021, 590 milhões, 2022, um prejuízo de 498 milhões, 2023 piorou a situação, um prejuízo de quase 1 bilhão de reais, 2024 um lucro de 448 milhões e atualmente 385 os últimos 12 meses, ou seja, o que indica que parte de 2025 é pior do que foi 2024, porque esses últimos 12 meses apresentam uma situação pior do que 2024. Nós vemos aqui esse gráfico também é muito interessante, em cinza o patrimônio líquido da companhia, em verde a receita de juros e em cor de abóbora o lucro líquido. A distância entre a receita para o lucro líquido aumentou em comparação a 2014 a 2018. Ou seja, na verdade a situação piorou, né? A distância entre a linha verde e a cor de abóbora é composta de despesas e custos. Então, custos e despesas aumentou, por isso a distância se alargou. Aqui nós temos um resumo dos últimos 5 anos de informações de balanço. Vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada. O patrimônio está positivo, mas a situação se deteriorou. Quando a gente olha comportamento de preços na Bolsa de Valores, aqui é um gráfico das ações da Magazine Luiza. Cada barrinha destas, cada candle, ou também chamado de velas, de 15 minutos de intervalo. Nós vemos que desde
metade de agosto e aqui em destaque de 4 de setembro para cá, até dia 16 de setembro, os preços assumiram uma tendência de alta. Na minha visão, injustificada. Por qual motivo? É uma expectativa de que o Banco Central norte-americano vai reduzir as taxas de juros e o nosso também. Mas essa expectativa não significa a mudança da situação de realidade de negócios da empresa. É só um otimismo, de certa forma, exagerado, ok? E aí eu, pesquisando, achei esse artigo, né? Magazine Luiza, que opera com o código MGLU3, a taxa do aluguel dispara e liga alerta em meio a salto de 60% das ações. Ou seja, o que está acontecendo com o Magalu? De 15 de agosto até 16 de setembro, as ações subiram 60%, né? Mas isso, na minha visão, é exagerado, tá? É um otimismo exagerado. As ações da Magazine Luiza acumulam ganhos superiores a 29% apenas em setembro, em um momento de proximidade de corte de juros nos Estados Unidos, bem como a expectativa de que, em breve, o ciclo de afrouxamento monetário também se inicie no Brasil. Tradução disto: se inicia uma redução de taxas de juros pelo Banco Central Brasileiro. O analista da Ágora, uma grande corretora, Ricardo França, pontua que a expectativa em torno dos juros tem dado fôlego para nomes cíclicos, como a Magalu. Neste cenário, a varejista avança cerca de 60% nos últimos 30 dias. No entanto, está no radar do analista uma possibilidade real de alguma correção. Tem subido, mas pode recuar um pouco, porque pessoas e instituições realizam lucro vendendo suas ações. Temos observado a taxa do aluguel em Magalu em ascensão, se aproximando de 30% ao ano. É aluguel de ações quando você acredita que os preços das ações cairão, você, não tendo ações, você aluga de quem tem e paga um juros, um aluguel anual que está em 28% ao ano. Muito superior ao aluguel de Marfrig, da Raiz, da Pecar, que é a Pão de Açúcar, da TOTUS e de outras companhias. Um aluguel de ações alto indica que parte dos investidores está apostando contra o papel, ou seja, shorteando. Short é uma operação de venda a descoberto. Você não tem ação, você aluga de quem tem, vende, paga um aluguel e o preço caindo, o dinheiro que você ganha é suficiente para pagar o aluguel e ainda sobrar dinheiro. Essa é a operação de short. No pregão desta terça-feira, dia 16 de setembro, mesmo em dia positivo para os ativos sensíveis a juros, com o novo alívio das taxas dos contratos, e em dia positivo para o Ibovespa, as ações Magalu estavam caindo. No fim da tarde, chegou a subir. Esse gráfico de ontem, em que cada candle representa 5 minutos de negociação, nós vemos isso, né? Uma queda, chegou a ser uma queda forte e no fim do dia acabou melhorando. Então, existe um negócio para situações como essa, em que um ativo subiu bastante, mas o mercado acredita que ele pode recuar um pouco, que é operar derivativos. O que são derivativos? Existem 4 tipos de derivativos: contratos futuros, contratos a termos, opções e swap. O destaque em amarelo para opções, que é o que a gente vai comentar agora. Existem 2 tipos de opções: opções de compra. Você compra o direito de comprar um ativo objeto por um determinado preço futuro, que nós chamamos de preço de exercício ou strike, pagando ao lançador ou ao atual detentor da opção um prêmio. Se você acredita que o preço vai continuar subindo, você compra uma opção de compra. E tem a opção de venda. Quando o ativo subiu bastante, você acredita que vai cair. Você compra o direito de vender um ativo objeto por um determinado preço de exercício, que é o strike em inglês, pagando ao lançador ou ao atual detentor da opção um prêmio. E aqui uma pesquisa no opções.net das opções de venda, são as puts, de call seriam as de compra, em que eu peguei um range de preço de exercício de 9,79 a 11,84, com destaque para o strike a 10,19
Então eu acredito que os preços cairão, não é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um estudo. Então eu operei ontem a MGLUV 101. Se os preços realmente caírem como eu imagino, essa opção vencerá a partir do dia 19 de outubro. Então, o preço que estava sendo negociado na segunda-feira, o preço da opção, o prêmio de 62 centavos, ontem chegou a ser negociado a um pouco mais do que isso, e eu acredito que vai cair. Eu comprei. Pode dar errado. Se o preço da ação cair, eu vou ganhar dinheiro. Se subir, eu vou perder quanto? No máximo 62 centavos por opção. Aqui está um gráfico que mostra o comportamento de preços das opções da Magalu. Como a Magalu iniciou o dia em alta, o preço da opção tinha caído bastante. Com a queda no preço das ações da Magalu, chegou a ser negociada a 73 centavos. No fim da tarde, estava sendo negociado a 57, 58 centavos. E por que tem essa movimentação? Porque o mercado espera que o Federal Reserve reduza a taxa de juros americano, assim como espera que o Banco Central Brasileiro dê uma informação de que possa continuar, possa começar a reduzir a nossa taxa de juros Selic, se não nessa quarta-feira, talvez na próxima reunião. Então, aqui, pessoas do lado esquerdo, é o livro de oferta, pessoas acreditavam que o preço da ação vai cair, então por isso estavam tentando comprar. E é gente grande. Então, alguém estava tentando comprar no horário que eu gravei essa tela, tentando comprar 100 mil opções, ou seja, investindo 64 mil reais. Outras pessoas tentando comprar 178 mil opções, investindo mais de 120 mil reais. E outros tentando vender. Então, se quem está comprando 178 mil opções hoje ou amanhã, o preço das ações da Magalu caírem, essas pessoas vão ganhar, por exemplo, se cair 15 centavos, se as ações caírem e as opções que a pessoa comprou, porque ela comprou, no final da tarde eu vi que comprou, subirem 15 centavos essas opções, essa pessoa vai ganhar 27 mil reais em apenas um dia. Em contrapartida, se as ações da Magalu continuarem subindo, essa pessoa poderá perder grande parte dos 120 e poucos mil reais que ela investiu. Ok, pessoal? Então é lógico que tem muito mais risco nesse tipo de transação do que em ações. Porque ações não têm vencimento, você pode ficar com elas aguardando, quem sabe, os preços voltarem. Opções têm vencimento. Quanto mais perto do vencimento, se aquilo que você acreditou não acontecer, você perderá dinheiro. Em contrapartida, se as ações caírem fortemente, a pessoa pode ganhar muito mais do que o valor que investiu. Então é de altíssimo risco. Então, às vésperas das decisões sobre juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o Ibovespa voltou a subir nos primeiros momentos de negociação desta terça-feira, 16, renovando a máxima histórica. Então, o Banco Central dos Estados Unidos e do Brasil hoje vão divulgar suas decisões. Na expectativa do Fed e o Bacen reduzirem as taxas de juros, a Magalu apresentou forte alta na segunda quinzena de agosto e a primeira de setembro. Mas dependendo das decisões dos bancos centrais de lá e daqui, os preços podem despencar. Por exemplo, se o Federal Reserve não reduzir as taxas de juros dos Estados Unidos e o Banco Central que também não, esse otimismo todo vai pelo ralo. Ok, pessoal? Era esse o recado de hoje. E obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!